Nesta segunda parte da aula de doenças sistêmicas e rim, nós vamos começar falando sobre os vírus. Embora muitos vírus possam acometer o rim, nós vamos mencionar apenas os mais comuns, que são o HIV, o HCV, HBV e agora mais recentemente o coronavírus. Em relação ao HIV, é importante lembrar que essa doença se tornou crônica e os tratamentos são cada vez mais efetivos. Então, o quadro clássico que se encontrava de síndrome nefrótica com os rins de tamanho grande ou normal, densos e ecogênicos no ultrassom, já não é mais tão comum. Quando se fazia biópsia, então 60% delas mostrava uma glomerulosclerose segmentar e focal colapsante bastante característica. Mas outras lesões, como lesões mínimas, glomerulonefrite pós-infecciosa, amiloidose, IgA, e também com infecção com vírus C e vírus B, podiam ocorrer e podem ainda ocorrer. E quando se tem o vírus B e C, o achado histopatológico é de uma glomerulonefrite membrano-proliferativa ou uma glomerulonefrite membranosa. 30% deles nos Estados Unidos evoluem para doença renal crônica até necessidade de diálise. No Brasil, esses dados são muito menos frequentes. No HIV, ainda os riscos de afetar os rins são pelo fato de poder ocorrer insuficiência renal aguda, por distúrbios hidroeletrolíticos, distúrbios ácido-básicos, principalmente em relação, como consequência, melhor dizendo, da nefrotoxicidade dos medicamentos da polifarmácia que os pacientes precisam utilizar. A patogênese da nefropatia do HIV envolve a infecção direta do vírus no rim. E histopatologicamente, como eu comentei antes, se vê a GESF colapsante, que é a glomerulosclerose segmentar e focal, mas também alterações tubulointersticiais características. E o tratamento é com os antirretrovirais específicos para o vírus, mas também as medidas conservadoras, como o inibidor da enzima de conversão e os bloqueadores dos receptores da angiotensina. Alguma coisa agora sobre hepatite C. A Organização Mundial da Saúde estima que existam 170 milhões de infectados e é clara a associação de doença renal crônica com HCV, inclusive para estágios avançados necessitando de terapia de substituição renal. Mas importante também salientar que com o advento dos DDAs, isso mudou drasticamente. Então, cada vez se vê menos doença renal pelo vírus de hepatite C, felizmente, em função do tratamento. A fisiopatogenia, então, da infecção pelo HCV no rim ocorre por um efeito citopático direto no rim e indireto pela produção de crioglobulinas. E isso faz com que exista um quadro de ativação de complemento, inflamação, vasculite, necrose fibrinoide e crescentes, que pode ser extremamente agressivo e grave. O quadro clínico da glomerulonefrite associado ao HCV é aquele de hematúria, proteinúria, hipertensão, doença renal progressiva, que pode evoluir até a diálise, e quando se faz a biópsia, a maioria das vezes o que se encontra é uma glomerulonefrite membrano-proliferativa associada à crioglobulinemia. De fato, quando se acha crioglobulinas, se tem que procurar o HCV. Em algumas vezes, existe um quadro sistêmico de vasculite, que pode ser acompanhado de púrpura, artralgias, neuropatia, febre, um quadro sistêmico bem grave. Mais raramente, outros achados histopatológicos, como citados aí no slide. O tratamento, obviamente, é o do vírus C, e quando existe aquele quadro grave que eu mencionei, de insuficiência renal aguda e associado a crioglobulina e vasculite, se pode usar imunossupressão e até mesmo plasmaferese para poder reverter o quadro.
A hepatite B é outra das hepatites virais que podem acometer o rim. O vírus da hepatite B é muito mais infeccioso que o do HIV e que o do HCV, e se estima que 2 bilhões de pessoas no mundo são afetadas. No rim, ele causa uma toxicidade direta, e também existe o fenômeno imunomediado, e pode ser associado à vasculite, que se manifesta como poliarterite nodosa. O quadro clássico da apresentação é de uma síndrome nefrótica, e na patologia o que se identifica é uma glomerulonefrite membranosa, que pode inclusive ter remissão espontânea. O tratamento, como no caso do vírus C, são os antivirais, e nos casos de vasculite sistêmica pode-se incluir plasmaferese e imunossupressão. Lamentavelmente, em 2020, nós tivemos mais a Covid-19 na lista dos vírus que afetam os rins. Em relação às manifestações renais da Covid-19, a principal, sem dúvida, é a lesão renal aguda, que pode ser muito grave com necessidade de diálise. Mas existem outras manifestações, como a hematúria e proteinúria, que podem também ser identificadas. E os mecanismos desse tipo de lesão, além dos hemodinâmicos, evoluindo para a insuficiência renal aguda, se identificou já que existe citotoxicidade direta do vírus no rim. Importante salientar que 90% dos pacientes que evoluem para a necessidade de ventilação mecânica apresentam lesão renal aguda, e entre esses a mortalidade é muito alta. A maioria, na verdade, dos que precisam método de substituição acabam evoluindo para óbito. 22% dos pacientes não críticos também cursam com lesão renal aguda, esse é um dado do UpToDate de agosto de 2020, e entre esses, alguns podem evoluir com doença renal crônica. Agora nós vamos conversar sobre outra doença importante, que é o lúpus eritematoso sistêmico. De acordo com o Colégio Americano de Reumatologia, são necessários 4 ou mais critérios dos que constam aí na tabela para o diagnóstico de lúpus. E vocês podem ver que eu grifei em amarelo os critérios renais, então, proteinúria, hematúria ou uma elevação da creatinina sérica. Quando o paciente tem o diagnóstico, então, de lúpus eritematoso sistêmico, já na apresentação, a metade deles tem algum grau de alteração no rim. 2/3 se manifesta com proteinúria e ou com hematúria. Mas ao longo da doença do lúpus, 75% deles vão ter alguma alteração renal. No início, geralmente a função renal é bastante normal, mas ela pode se alterar com o tempo. Por que todos têm indicação de biópsia? Porque a biópsia renal altera o tipo de tratamento que esse paciente vai fazer. Clinicamente, então, nós podemos ter somente alterações urinárias, como mencionadas, proteinúria e hematúria, mas também o paciente pode apresentar como uma síndrome nefrótica, raramente como uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, ou apenas com uma perda lenta e progressiva da função renal. A nefrite lúpica pode afetar o glomérulo, túbulo, interstício e vaso sanguíneo. A grande característica, então, é o depósito de imunocomplexo, e na imunofluorescência fica bastante fácil para o patologista quando ele encontra esse padrão característico denominado de full house, onde existem depósitos predominantes de IgG, mas existe também IgA, IgM, C13 e C1q. Existe uma correlação que se pode fazer entre os achados da histologia e a manifestação clínica, que eu coloquei aí de maneira colorida para facilitar. Então, naqueles achados mínimos de classe 1, a urina pode ser normal ou apenas uma pequena hematúria. Já quando existe algum grau de proliferação mesangial, pode-se encontrar clinicamente hematúria microscópica e uma proteinúria leve.
Já na classe 3, onde existe uma nefrite focal com proliferação e algum grau de esclerose, o sedimento pode ser nefrítico, quer dizer, com hematúria, com cilindro hemático, com uma proteinúria subnefrótica. Já na classe 4, então, que é a membrana proliferativa, que é uma nefrite difusa, o paciente pode se apresentar com síndrome nefrótica, nefrítica, com hipertensão e já algum grau de insuficiência renal. Na classe 5, que é a membranosa, caracteristicamente o paciente tem uma síndrome nefrótica. E já a classe 6, em que o rim está completamente esclerosado, a apresentação costuma ser então já algum grau de insuficiência renal, muitas vezes avançada, e de hipertensão. A gente precisa mencionar que às vezes o paciente apresenta mais de uma classe na mesma biópsia. Nesse slide é um exemplo disso. Aqui nós temos proliferação e também espessamento de membrana. Na parte superior da foto, onde existe mais rosa, inclusive tem um início de formação de crescente. Conforme então o achado histopatológico, o tratamento varia um pouco. Então, nas classes 1 e 2, se faz um tratamento conservador, geralmente utilizando como antiproteinúrico IECA ou BRA. Já nas 3, 4 e 5, o tratamento é subdividido em duas partes. A fase de indução, em que existem doses mais altas de corticoide e ciclofosfamida, que pode ser administrado na forma de pulses mensais, ou também, ao invés da ciclofosfamida, o micofenolato mofetil ou sódico por via oral. A segunda parte, que é a fase de manutenção, que pode durar vários meses a anos, se inclui prednisona em dose baixa e micofenolato mofetil ou sódico ou azatioprina. E sempre se associa a hidroxicloroquina, que é um imunomodulador. Já na classe 6, em que o paciente está com aquele glomérulo esclerosado, hipertenso, com insuficiência renal, esse tipo de tratamento específico não se aplica e apenas o tratamento conservador. Com o advento dessas medicações imunossupressoras, o prognóstico da nefrite lúpica, que era bem ruim, se tornou muito bom. A maioria tem 80% de sobrevida renal. Aquelas pacientes que, mesmo com o tratamento, progridem para doença renal terminal, tem uma característica interessante que os sintomas extra-renais de artralgias, pericardite, pleurite, eles costumam regredir quando a doença evolui para a necessidade de diálise ou de transplante. E aqueles pacientes que necessitam, então, de transplante, é importante saber que a sobrevida é igual aos demais pacientes. Inclusive, é até bastante bom porque eles costumam ser mais jovens. Nós vamos agora conversar alguns aspectos sobre as microangiopatias trombóticas. As microangiopatias trombóticas são um grupo de doenças que apresentam características morfológicas semelhantes no rim. Isso quer dizer o quê? Que esse acúmulo de fibrina no lumen de artéria, arteríola e capilar glomerular, ou de trombo de fibrina e plaqueta, ou isquemia e colapso de capilares glomerulares, arteríolas e artérias trombosadas, hipertrofia e espessamento arteriolar com estreitamento de lumen e áreas de infarto e isquemia renal são comuns a várias patologias. As principais, então, são as aí listadas: a púrpura trombocitopênica trombótica, a síndrome hemolítica urêmica, a síndrome antifosfolipídio e a crise esclerodérmica renal. As causas de microangiopatias trombóticas não são conhecidas, a maioria não se sabe a causa, mas se sabe que existem formas hereditárias identificadas em crianças, associadas à infecção, como surtos de diarreia por Escherichia coli, também associadas a medicamentos, como o inibidor de calcineurina ciclosporina, por exemplo, e associadas às doenças sistêmicas que eu já citei antes. Nós não vamos falar sobre todas elas, mas vamos só pelas mais comuns. A síndrome hemolítica urêmica, conhecida como CHU, então, pode acontecer de maneira atípica, sem diarreia,
ou típica associada à diarreia. A CHU, então, atípica, que é aquela sem diarreia, ela acontece por uma ativação da via alternativa do complemento em alguns pacientes que têm um problema para regular essa via. E as proteínas regulatórias dessa via são, entre outras, o fator H e o fator I, que se pode inclusive medir laboratorialmente. Então, a desregulação na ativação e o aumento do consumo de complemento é que levam a uma lesão do endotélio e resultam na doença. A CHU atípica, então, 70% das vezes acontece em crianças. E qual é a manifestação clínica? Uma anemia hemolítica microangiopática, que se pode pesquisar, então, por hemólise no sangue periférico, LDH elevado, presença de aptoglobina, reticulócitos aumentados, trombocitopenia e a lesão renal, como eu mencionei antes, que ela é característica de todas as microangiopatias trombóticas. Ela não dá o diagnóstico específico, ela só descreve a lesão. O tratamento qual é? Ele pode incluir plasmaferese, infusão de plasma fresco congelado, rituximab e hoje em dia, a partir de 2017, nós temos o eculizumab, que é um anticorpo contra a fação 5 da cadeia do complemento, em que mudou bastante também o prognóstico da doença. O quadro, então, de CHU típica é aquele em que o paciente relata um histórico de diarreia e depois se segue, então, aquele quadro de anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, evoluindo com insuficiência renal com uremia. Na CHU típica, associada com diarreia, então, existem algumas bactérias que produzem uma toxina do tipo Shiga, que entra na circulação pelo intestino, faz uma ligação com membranas de endotélio, podócito e túbulo e leva à morte desse endotélio, resultando em inflamação, trombose e insuficiência renal aguda grave. O tratamento, então, dessa entidade, ele é basicamente um tratamento de suporte. Por outro lado, existem alguns relatos na literatura de algum sucesso com o uso de eculizumab. Para quem que tiver interesse em outras doenças sistêmicas ou mais microangiopatias, pode consultar a bibliografia indicada no Moodle da nefrologia.